Deixa eu dar um tempinho para começar. Tem 24 pessoas online, acho que as pessoas vão entrando. Só vou dar mais um tempinho, gente, porque eu tô olhando o contador aqui e tem gente entrando. A hora que o contador parar, a gente começa, tá bom? Vamos combinar que a gente começa em 5 minutinhos, pode ser? Certo. Combinado. Maravilha. Acho que agora o contador parou. Não. Pessoal, para quem está entrando agora, a gente só está esperando todo mundo conectar, porque a gente tem uma visão diferente da de vocês, a gente consegue olhar aqui embaixo as pessoas conectando. Então a gente só vai dar mais uns 2 minutinhos para todo mundo entrar e a gente começa, tá bom? Acho que a gente pode começar. Acho que as pessoas vão entrando aos poucos, mas para respeitar quem chegou no horário, a gente pode começar. Pode ser, Flávio, Rodolfo? Pode ser, claro. Pode Vamos ser, lá. vamos lá. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria começar agradecendo vocês pela presença. Flávio, Rodolfo, muito obrigada. E agradecer também as pessoas que estão online aí. Eu costumo brincar que a gente está num momento que a gente abre a geladeira, sai uma live, né? Porque agora, 5h30, 6 horas, começa todo mundo a fazer live, webinar, enfim. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês. A ideia aqui é ser um bate-papo mesmo, bem conversar com as pessoas que estão online e, claro, expor aqui o que a gente pensa. Eu sou Ana Carolina, todo mundo me conhece como Cacá. Eu sou Head de Advertising da OLX, de Advertising e de Parcerias, e vou conduzir aqui o papo. Queria pedir para você, Flávio, e você, Rodolfo, vocês se apresentarem, por favor. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado por... Eu acho que agora a gente conversar com as pessoas e conversar sobre o que a gente está passando é fundamental para a gente chegar a soluções e retomar a vida logo na sequência. Me chamo Flávio Aitman, sou sócio da Tech & Soul e sou responsável pela criação da Tech & Soul. Legal, obrigada, Flávio. Show de bola. Bem, também obrigado pelo convite, Ana. Cacá, né? Cacá. Pelo apelido, acho que é um prazer estar aqui e também poder falar um pouquinho sobre o assunto. Estou em todo esse contexto, né? Trazer um pouco do contexto do nosso cenário.
E, bem, eu sou um dos líderes de marketing da Estônia, né? Da Estônia Co. Olho para toda a frente de aquisição, mídia online, toda a parte de aquisição de cliente em si. Então, também um pouco para a gente discutir todos os impactos que estamos sentindo nesse momento. Legal, obrigada, Rodolfo, obrigada, Flávio. Acho que a gente está num período bem diferente, né? Eu até, um pouquinho antes da gente começar essa live, falei com o Flávio e com o Rodolfo, já pedi desculpa, falei, provavelmente minha filha vai entrar aqui algumas vezes, porque hoje parece que quando eu digo para ela, olha, mamãe tem alguma coisa para fazer, não entra no quarto, é como se eu falasse para ela, entra no quarto muitas vezes. Então, acho que eu queria começar a falar um pouco disso, assim, né? Que é um momento diferente na economia, é um momento diferente da gente se adequar, mas é um momento diferente pessoal também, né? Da gente se adequar ao trabalho de casa, o trabalho remoto, são muitas coisas que a gente tem que fazer aí. E a gente está vendo as pessoas cada vez mais inovadoras, né? Então, um exemplo, a ReHap transformou os 4.000 funcionários delas em funcionários revendedores digitais, revendendo de casa. E, enfim, a Hering revertendo todo o lucro dela para ventiladores mecânicos, Cascão lavando a mão, muita coisa legal acontecendo, né? E a gente tirando muita coisa boa, aprendendo muito desse momento que a gente está vivendo. Então, eu queria começar perguntando para vocês como é que as empresas de vocês tá absorvendo esse cenário atual e como vocês estão trabalhando esses desafios. Não só o desafio do home office, né? Porque talvez as empresas de vocês já tivessem home office, mas é o home office com o trabalho de casa, as crianças em casa, quem tem criança ou não, enfim, cachorro, periquito, papagaio, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, desse momento, assim, queria entender como é que vocês estão vendo esse momento. Vai lá, Rodolfo. Boa, tá. Acho que a gente teve um desafio grande inicial, né, que foi de fazer todo esse movimento, de deixar as pessoas em casa e de trazer tranquilidade, principalmente para todo o nosso time. Acho que foi o primeiro passo que a gente deu em relação a isso, é deixar o time tranquilo e o time seguro perante a tudo que está acontecendo, né? A gente tem uma cultura super forte e valoriza muito o bem-estar de todo mundo que está aqui, né? Teve um desafio inicial grande de comunicação e de se adaptar às rotinas, né? E fazer isso acontecer. Acho que a primeira semana em si, ela foi uma semana, inclusive, super dura, muita coisa acontecendo, né? Uma chuva de informação, inclusive, as pessoas até de certa forma um pouco assustadas. Então, acho que foi o momento em que a gente se reuniu a empresa inteira e colocou indicou os caminhos para onde a gente ia, e acho que dali para frente as coisas começaram a andar super bem. Acho que o grande aprendizado que a gente teve é sempre reforçar toda a nossa comunicação com o nosso time. Acho que isso tornou cada vez mais importante. Seja a comunicação da gente como companhia, né, sobre as nossas ações e tudo, como que a gente está tocando o nosso negócio, trazer uma transparência sobre a situação do negócio, como ele está sendo afetado e os rumos que a gente está vendo para isso aí. E uma comunicação entre o time, né? Entre as áreas, entre o time. A gente cresceu como uma startup de high growth, e uma das coisas que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou foi ter uma comunicação e uma identidade entre os times e não ter essas barreiras. Então, é como a gente continua não tendo essas barreiras, estando em casa e não estando um do lado do outro. Então, teve um momento super de adaptação de rotina. Mas, enfim, acho que o desafio ele é maior do que como que eu digo, a dificuldade. Um desafio muito grande de estar do lado dos nossos clientes, e aí esse acho que foi o segundo passo que a gente deu, de como a gente enxerga que o nosso cliente ele é por todo esse momento, e o desafio da gente estar do lado dele e ajudar ele é maior do que essas dificuldades que a gente, inclusive, tem enfrentado de time, de contexto de companhia. Então, acho que aquele momento sempre que a gente reforça a causa, e isso ajuda muito a passar por tudo isso. Bom. E você, Flávio? Acho que para a criação deve ser uma coisa bem interessante, né? Então, passar por esse momento. Porque assim, a primeira coisa, quando a gente está já em casa há 3 semanas, a gente logo que, antes mesmo da ordem oficial do governo dizendo para estar em casa, a primeira coisa que a gente fez foi, não, vamos todo mundo para casa, é o momento de cuidar das pessoas,
o resto a gente vê. Depois a gente vê. Então foi a primeira atitude que a gente tomou. E curiosamente, o sistema de trabalho nosso, ele continua, muito curioso isso. Às vezes eu posso dizer até que a gente está um pouco mais próximo agora do que antes, porque tem uma coisa que a tecnologia nos dá que é o foco, né? Que é essa tecnologia agora que a gente está usando para conversar, que é um foco total. Então você tem 1 hora para falar, 1 hora para ouvir, você tem um olhar, você tem, às vezes, você tira o vídeo, mas você está lá. Então, é atenção 100%. Meio que a gente está reaprendendo, eu acho, a ouvir as pessoas. Isso é uma coisa boa. Assim como o Rodolfo nos disse na Estônia, a gente está muito próximo dos clientes, porque, na verdade, o nosso papel estratégico, até que eu sou uma agência, é uma empresa de comunicação estratégica, que ela funciona basicamente ajudando já a superar os problemas dos clientes. Então, a gente está sempre em contato e no começo, acho que na primeira, né, e também logo no começo da segunda semana, acho que os clientes estão, né, muito preocupados, mas estavam mais, né? E a gente está junto, a gente sempre está junto, sempre está conversando, sempre está ao lado. Agora, eu notei que nesse período não afetou em nada. Eu não sei se também até que a gente fez 3 anos agora, é uma startup, mas as pessoas são as mesmas que começaram a agência, então a gente já tem um entrosamento bastante bom, então eu não sinto nenhuma dificuldade e perguntei até antes dessa live para as pessoas e, no geral, as pessoas se sentem tranquilas e se sentem bem com esse sistema, né? A produtividade está ótima, então eu acho que tem sido um bom período, né? Agora, a gente está completamente antenado para o recomeço que vai haver em algum momento e para todo o impacto que esse acontecimento trouxe nas nossas vidas. Então, é um momento de muito estudo, é um momento de muita conversa. Essas lives que você se referiu, Cacá, são fundamentais. Acho que a nossa também faz parte desse... Sim, com certeza. Não é? Porque só existem dois jeitos de lidar agora. Se esconder e esperar passar, ou atuar na busca de soluções. E é o que a gente está fazendo, né? E eu acho que esse momento é um momento muito de refletir e repensar tudo, né? Você falou sobre produtividade, o Rodolfo falou de falar com o time. Eu acho que a gente está num momento que é o seguinte: eu vou dedicar o meu esforço aonde, né? Porque eu não vou conseguir fazer tudo o que eu fazia e, de repente, a gente vira até mais produtivo no trabalho, dedicando esforço onde vai sair o resultado do outro lado e conseguindo dar vazão para as coisas, assim, tem sido bem interessante esse momento. E que bom que a gente está refletindo e passando por ele, né? Marcelo, eu não sei se eu estou vendo aqui o Q&A apareceu, algumas perguntas. Se você sentir que precisa parar a conversa porque tem alguma pergunta, avisa a gente, tá? Combinado. Maravilha. Então, vamos lá. Eu acho que a gente está aqui, obviamente, tem uma coisa que nos une, que é o marketing, é a publicidade. Então, eu queria entender se vocês veem um papel específico da publicidade nesse momento. Eu li um texto que eu adorei, que no final dizia que a gente está passando por uma pandemia e não por um briefing, porque nesse momento as pessoas, todo mundo quer se posicionar, mas é um momento muito complexo de se posicionar, né? Tem uma fina linha ali. Eu acho que é muito claro o papel da Stone, por exemplo, nesse momento de digitalizar o pequeno, o médio. Acho que o C6 faz isso muito bem, Flávio, não sei se você quer pontuar assim, mas eu queria entender do lado de vocês, como é que vocês veem o papel da publicidade aqui e quais são os aprendizados que a gente já colheu e que vocês acham que deve ficar para a publicidade. Começa aqui, Flávia. Eu estava refletindo, né, um pouco sobre isso esses dias também e lendo algumas coisas e eu não sei se necessariamente a publicidade ela ganha um novo papel, mas para mim ela acelera uma tendência, tá? Que é comunicar através de seus propósitos. Eu acho que a publicidade agora ela se coloca num contexto de reforçar e criar essas narrativas, essas conversas com os clientes, muito voltadas a por que as empresas existem
e quais são, de fato, o papel delas nesse momento, entendeu? Eu via que isso já era uma tendência, então acho que é uma tendência de consumo, as pessoas estarem mais próximas com as marcas, as pessoas estão buscando mais autenticidade, elas estão buscando uma conversa um para um, e estão buscando também um posicionamento das marcas dentro de um contexto social. Então, para o que elas existem, além de ser para, sei lá, gerar um resultado ou gerar um resultado necessariamente financeiro para o sistema e tudo mais. Então, o que eu Acho que vi... agora o propósito veio bem para ficar, né? Se Cannes o ano passado foi sobre propósito e tudo mais, acho que agora o propósito veio para dividir mesmo, que de fato é propósito, causa. Exato. E eu via isso no médio prazo acontecendo. Eu achava que a gente aqui no Brasil, especialmente, estava andando em passo super devagar em relação a isso. Ainda você tinha um contexto mais tradicional. Claro que tem as empresas um pouco mais jovens, as startups estão nascendo um pouco assim, mas acho que existia pouca reflexão dentro do mercado sobre propósito. E aí eu acho que é nesse momento em que as marcas elas olham para dentro de casa e elas falam, cara, assim, para que eu existo? E como que eu me posiciono? E aí, para mim, não adianta, se você não tem essa essência, você também não consegue colocar para fora, né? Não adianta criar, você não consegue criar. E aí, por isso que eu acho que não necessariamente a publicidade ela ganha um novo papel, mas ela muda, ela vai ter uma relevância em conseguir transmitir essa comunicação de uma forma diferente daqui para frente. E criar essas relações, e mudar, e ajudar a mudar essa relação das pessoas com as marcas. Eu acho que a relação como um todo, assim, eu fico imaginando o Flávio, porque deve ter vindo cliente que não tem, por exemplo, um propósito como a Stone, né, de uma entrega, de digitalização para melhorar, e até para o pequeno, para o médio não fechar as portas mesmo. Deve ter cliente que não tem um propósito que dê para se posicionar agora, que virou para o Flávio e falou assim, mas a gente precisa se posicionar. Imagina a dificuldade de você dizer, olha, agora não é hora, né? Como é que a gente lida com isso? Boa, Cacá. E boa, Rodolfo. Assim, antes de tudo, eu acho que tem um contexto aí que aconteceu, que antes de definir sobre o papel da publicidade, eu acho que o que aconteceu com a gente nas últimas 3, 4 semanas, na verdade, baixou o disjuntor da humanidade. Na verdade, teve um vírus que mostrou o quão fraco são alguns sistemas com que a gente vive, o quão fraco ele atinge a fraqueza do sistema financeiro, a fraqueza do sistema social, a fraqueza, inclusive, do sistema. Acabei de ver, 22 milhões de pessoas se cadastraram para receber a ajuda de custo que o governo vai dar, só que só 40% delas possui conta em banco. Isso quer dizer, acho que desbancarizado, Rodolfo, me corrija se eu estiver errado, mas são quase 50 milhões de pessoas ao todo. No caso de 22 milhões que precisam desse dinheiro, o vírus veio para mostrar o quão ruim é essa exclusão que as pessoas e que parte dos brasileiros passa. Então, o que eu vejo assim antes das necessidades de comunicação, que eu vejo, a gente baixou o disjuntor e muito provavelmente a gente vai começar a repensar diversas coisas, inclusive a comunicação. E dentro da comunicação, inclusive a publicidade. A Cacá estava falando sobre clientes. Apareceram 2 clientes, Cacá, que na verdade, completamente online, as soluções que eles entregam são completamente online e são, na verdade, quase um serviço público atual. Né? E a gente está trabalhando com esses 2 clientes para ter uma certa pressa para colocar no ar. Mas a maior parte dos clientes, o que eu senti é que realmente eles deram um passo atrás e estão tentando entender o que está acontecendo. Que bom. Na verdade, o que eu acho que deve estar acontecendo, por algumas analogias com o período de guerra e tal, o que está acontecendo, o que vai acontecer com o papel da publicidade, na minha opinião, falei tudo isso para chegar até isso, é uma volta ao básico. É uma volta ao básico, porque tem também dentro do que estava sendo feito até agora, né, a gente teve a era da comunicação dos produtos, né, que é década de 50, 60, depois dos status do produto, 70, 80, 90, né, o meu produto é mais legal que o seu, o meu é cool e tal, e depois houve uma comoditização aonde
as causas e a postura da empresa falam muito, isso é um fator de diferencial. Mas agora, exatamente agora, a gente vai ter que ver, assim, que causas são essas? Mas espera aí, a tua empresa, eu como consumidor, né? A tua empresa faz mesmo isso? Porque a gente está vendo a importância de ser verdadeiro. Não pode ter fake ads, não pode ter causa fake. Agora vai começar um apuro que os tempos mais duros dão, que é o apuro e é o critério do que as pessoas acreditam do que elas estão ouvindo. Ah, peraí, isso é verdadeiro? Não, isso não é. Então, muito provavelmente, vai haver um realocamento de mensagens publicitárias ou mensagens de comunicação comercial e vão ser muito importantes, né? Então, eu não sei como vai ser, mas a gente está estudando e está atento a isso. Eu sinto que... Desculpa, vai lá, Rodolfo. Desculpa, Cacá. Não, pode continuar. Eu sinto que a gente está num momento que é muito de olhar para dentro, né? Eu acho que não é à toa que a gente... Eu não sei, eu acredito muito que nada acontece à toa e não é à toa que está todo mundo dentro de casa, perto das suas famílias, porque a gente perdeu total a conexão, né? Conexão com o meio ambiente, conexão com a gente, conexão com o outro. E eu sinto que a publicidade vai para aí, né? Eu gosto muito da teoria U, não sei se vocês conhecem, que é a teoria que diz que, eu não sei se vocês sabem, o bambu ele cresce primeiro para baixo para depois crescer para cima. E a teoria U diz exatamente isso. Primeiro a gente se reconecta com a gente, vai lá no fundo, né, no nosso, para depois se reconectar com as pessoas e com o meio ambiente, né, para depois a gente sair para fora, se é que a gente pode dizer isso, mas enfim. E eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que a publicidade tem um papel aí de reconectar o ser humano, né? A gente vai deixar de ser B2B para ser HH, humano com H, né? Porque vai ser humano com humano. Não vai dar mais para ter esse papel. Isso. E aí, Cacá, eu acho que assim, até um pouco além, eu acho que é reconectar e reconectar com a verdade. Reconectar com o propósito de verdade. A publicidade tem um papel gigantesco com isso. Acho que no mundo em que cada vez você consome mais conteúdo o tempo inteiro, e agora nessa situação, você em casa, consumindo conteúdo, principalmente digital, né, de forma muito acelerada, acho que as pessoas estão se cansando um pouco, e aí não só no contexto de marca, mas de tanta informação. Então, acho que eu vejo uma necessidade, um anseio em cada vez mais consumir a verdade. E isso também é muito tangível para as marcas e para como elas expõem os seus propósitos, o seu produto e toda a sua comunicação. Perdão, pode falar. Não, por favor, Flávio, por favor. Não, complementando o que vocês estão falando, assim, a gente vive na era da atenção, né? A gente até 3 semanas atrás, toda vez que você olha para um celular, assim, alguém monetiza esse olhar. Alguma empresa monetiza esse olhar. Ponto. Ponto. É a verdade. O que está acontecendo agora, poxa, você tem que ficar dentro da sua casa. Muito provavelmente vai ser vai se reescrever esse hábito. A gente está aqui tendo que olhar, conviver com a esposa, com os filhos, conviver assim, do jeito que a gente está fazendo. Até o Rodolfo falou, vou desligar meu Slack aqui, porque é isso, né? Quantas e quantas reuniões, Rodolfo e Cacá, a gente já fez em que as pessoas checam o e-mail? Não dá mais. Então, na verdade, a era da atenção que a gente vive, a gente está retomando essa atenção e acredito que a gente vai ter um critério muito mais apurado daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta. E quando você tem um critério mais apurado, não vai ser qualquer coisa que vai te convencer a comprar alguma coisa, a fazer um movimento ou aderir a alguma coisa. Você muito provavelmente vai ficar com mais anticorpos, já para aproveitar o tema, para publicidade. O que, para quem faz comunicação, é ótimo, porque quanto mais anticorpos de publicidade, mais sofisticada ela vai ser, ou mais humana ela vai ser, ou mais verdadeira ela vai ser. Com certeza. Eu acho que tem um grande papel. E aí, já passando para a minha próxima pergunta, felizmente ou infelizmente, não sei, alguns países passaram primeiro e eu acho que a gente foi aprendendo com o que estava acontecendo, assim, né? Eu vi um comentário do Guga Chakra, eu achei ótimo, porque ele falou, vocês brasileiros, vocês ainda estão fazendo piada, mas a hora que vocês entenderem que sair na rua
e uma pessoa atravessa, e não pelo fato de preconceito, não disso, de medo mesmo, né? Você vai ver quão triste isso é para vocês, assim. E aí eu parei para pensar nisso, assim, acho que quando a gente chegar no pico aqui, porque infelizmente ele vai chegar e deve ser próximas semanas, a gente já vai ter aprendido com muita coisa. E eu queria ouvir de vocês, assim, não sei se vocês conversaram com pessoas lá de fora, começaram a antever algumas coisas do lado de vocês, como é que foi, né? Porque uma vez que o Brasil está passando por isso depois, como é que vocês veem se a gente tem aprendizado, se a gente tem resultados diferentes ou não de tudo isso? Show. Eu acho que assim, aí falando um pouco de um contexto até mais global, né, do que a própria publicidade em si, né? O que a gente tem visto e muito presente, né, inclusive atuante em cima desse contexto. Acho que a prioridade, assim, é cuidar da vida das pessoas e acho que, de certa forma, a gente talvez não está levando isso tão a sério como deveria. É muito mais fácil aprender com os erros dos outros do que errar da mesma forma. E isso torna o cenário cada vez mais incerto, né? Porque se você tivesse seguro de que essas tratativas elas estavam acontecendo do jeito mais coerente, a segurança ela viria atrelada de que esse momento poderia passar mais rápido. E acho que isso acho que no nosso contexto de Brasil é a maior diferença. Assim, acho que a gente está num cenário atual, quando a gente conversa com a turma e vê, em que aqui ela é muito mais incerta. A gente está muito menos preparado, inclusive, principalmente, né, para cuidar da vida das pessoas. Né? E aí, quando a gente olha para o nosso contexto, né, e que a gente tem estudado muito também, que é, beleza, mas também como que a gente mantém o país, como que a gente vai sair do outro lado, né, depois que tudo isso passar. Hoje, olhando sobre a ótica das empresas, a preocupação grande, muito que a gente tem, que a gente está tentando ser super atuante, é com o pequeno e com o médio empreendedor no Brasil. Esse cara, hoje, ele sustenta mais de 70 milhões de empregos, ele é 52% aí da geração de emprego no Brasil, e é quem mais sofre. Inclusive, quando você compara esse cara daqui com o cara lá de fora, né? Ele tem dificuldade de acesso ao capital, tem um fluxo de caixa ultra reduzido, e boa parte da economia do país ela gira por essas mãos. Então, e ele é pouco assistido também, né? Tem pouca gente que está do lado dele. A gente vive isso super na prática, conversando com os nossos clientes. Então, não, até o que a gente estava falando, né? Tem muitos deles que nem bancarizados são. Que nem bancarizados são. Que como é que a gente dá esse suporte? O contexto digital ali não era presente, entendeu? Então, eu acho que aqui tem dois tipos de ajuda que elas são fundamentais, tá? E isso é questão de sobrevivência do país, tá? Ajudar esse cara de fato a passar por esse momento, e aí sim, financeiramente e facilitando com que ele consiga manter os seus empregos, tá? Muita gente vai precisar estar de porta fechada, não vai ter ou vai ter pouca solução ou pouca massa de manobra para conseguir mudar o contexto. Então, as políticas elas precisam ser eficientes e a gente tem brincado muito, tentando até estar próximo para conseguir alcançar esses feitos, né? E do outro lado tem, que aí também eu acho que tem um pouco da publicidade, da comunicação, é um papel de educação ou de reeducação. Não adianta eu trazer esse cara para o digital sem também trazer ele para o contexto, que ele entenda muito bem como que aquilo ali pode ser usado, como aquilo ali vai mudar a sua vida, não só nesse momento, mas como que aquilo ali é uma mudança perene, quase que um campo em volta. Então, acho que aqui tem um papel de dar ferramenta e como que você aproveita, né? Não aproveita, acho que aproveita é uma palavra ruim, mas como que você usa esse momento, que é um momento de dificuldade, para transformar esse momento em oportunidades de você ajudar e trazer ferramenta para esse cara, que no fundo ele vai tornar mais produtivo e que isso vai mudar a economia anos para frente. E se você muda a produtividade nesse contexto agora, e ela se torna perene, você está construindo, de certa forma, um país melhor no futuro a médio prazo, entendeu? Então, acho que não é só um ponto de vista acho que assim, de forma resumida, né? Temos que olhar para esse cara, sustenta boa parte da economia do nosso país, é pouco assistido, poucas ações envolvem essa turma,
e a gente às vezes fica muito focado ali nas grandes empresas e como elas vão, porque a gente fica chocado com as notícias, né, de demissão de 100, 200, 300 e 400 pessoas, mas você pega aí uma quantidade imensa de negócios demitindo 1 ou 2 pessoas no Brasil, tem muito mais efeitos. Sim. Então, acho que está na hora das empresas se posicionarem também a favor desse médio empreendedor no Brasil. Sem dúvida. Em relação a esse tema, é muito interessante. O Rodolfo comentando, né? 2 negócios que apareceram para a gente ajudar, 2 empresas com algum problema que apareceram para a gente ajudar. Basicamente, há um mês atrás, o grande entrave era a digitalização e o problema que a digitalização traz para segmentos com legado. Então, por exemplo, em segmentos com legado, para determinado público, poxa, mas tudo digital... não, eu preciso, por exemplo, vou dizer aqui um segmento, apostilas, não, mas é para o meu filho, meu filho precisa de livros. Tal. De repente, o que há um mês atrás era uma verdade e era um problema a ser rompido, passaram-se 10 anos em 3 semanas. Agora, o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho já está estudando, graças a Deus, está estudando online. Todo aquele problema, aquela concepção antiga de legado, acabou. Né? Então, é muito excitante, digamos assim, o momento que a gente está passando, logo que, obviamente, as vidas estiverem salvas e tudo estiver caminhando bem, claro. É muito excitante que isso aconteça, porque a gente vai evoluir muito e muito rápido. Eu acho que passaram-se 10 anos agora em termos de comportamento e aceitação do digital nas últimas semanas. E até em relação ao que você comentou, Cacá, eu conversei, onde a gente pode ver o futuro, como é que vai ser a retomada. A gente só pode ver o futuro em um lugar, que é a China. Porque a China, há 5 semanas, já retomou. Então, eu conversei com um grande amigo, e eu vou citá-lo em aspas aqui, que é o Arício Fortes, tremendo publicitário, né? Uma ótima pessoa, está em Xangai há 2 ou 3 anos, e eu vou citar e ficou lá, nesse momento ele ficou. Ele não exatamente. Voltou. Ah, e eu pedi exatamente para ele, Arício, o que está acontecendo? Porque fazem 5 semanas que voltaram ao normal. Né? Então ele diz assim, 5 semanas após a reabertura, só entra funcionário lá na agência. Né? Não entra pizza, nem professor de inglês, não. A reabertura é muito lenta e restrita. Né? A diferença não é tão clara ainda sobre mensagens, sobre briefing, sobre comportamento. Mas as pessoas, que ele achou relevante, mas as pessoas quando voltaram e entenderam, né, que o país e as empresas preferiram a saúde delas do que a economia no curto prazo, elas voltaram mais gratas e mais dispostas a fazer o melhor trabalho, descansadas. É isso que o Arício Fortes me disse sobre essa reabertura que eu espero que a gente chegue lá com segurança em algum momento. Mas é uma coisa assim, né? Para fechar a minha opinião sobre esse assunto, eu estou lendo um livro muito interessante, chama 1924, que narra a trajetória de Hitler até os problemas de 32 até a Guerra de 40. E esse livro narra com precisão como foi sendo construído pouco a pouco a desimportância da vida. Como se foi falando aos poucos que não, primeiro foram os deficientes, depois foram as pessoas de baixa, que não eram arianas e tal. E a gente está vendo isso. A gente está vendo uma relativização. Ah, não, mas dengue mata mais. Não, está errado isso. A gente não pode ter essa insensibilidade, essa falta de sensibilidade quando se trata de vida. E eu acho que a comunicação vai ser um dos grandes desafios da comunicação, a gente colocar, inclusive de todos, né? Inclusive de veículos como Twitter, Facebook, de LinkedIn, das redes sociais, de colocar um fim ou encaminhar para um fim opiniões que são que levam outras pessoas a pensarem assim de uma maneira tão desumana. É que lá na Alemanha é crime, aqui ainda não é, mas acredito que a gente deva um dia ter leis, sim, e punições, sim,
para quem defende esse tipo de atitude. Ah, vamos abrir, alguns vão morrer, mas está tudo bem. Não, hipótese nenhuma. Não, eu acho assim, tem uma coisa, eu estava conversando com um amigo que, enfim, a gente estava conversando muito sobre isso e ele falou, eu estou dando valor às pequenas coisas, né? E de repente, o que eu disse a ele é porque não são tão pequenas assim, porque o fato de você acordar todo dia e estar vivo é grande pra caramba, para não falar outra coisa, né? O fato de você poder todo dia acordar e estar com seu filho, ter comida, enfim, várias coisas, é tão grande e a gente chama de pequenas, eu não consigo muito entender, mas acho que é legal a gente começar a olhar para essas coisas com a grandiosidade que elas merecem, né? Eu tenho um time que é comercial, assim, e a gente conversou muito sobre isso, sabe? É difícil, é variável e tudo mais. Falei, gente, eu entendo tudo isso, mas a gente está numa empresa incrível que está preocupado com a gente e tudo mais, e tem gente que está fechando, né? Então, a gente olhar por esses âmbitos, assim. E aí, falando de empresa incrível, de resultados, eu queria partir para minha última pergunta, que eu queria entender do lado de vocês, assim, o que vocês veem de legal que aconteceu, ou de alguma empresa que se posicionou, ou de a Stone, o que está fazendo, a Tech & Soul, olhando os resultados, assim, para inspirar, assim. Eu tenho um exemplo muito legal, na verdade, eu queria dar 2 exemplos aqui. Um exemplo da OLX, a OLX fez a quarentena do bem, então a gente é uma plataforma de classificados e a gente vive disso, mas o que a gente pediu para as pessoas se você tem alguma coisa para doar, coloca lá com a hashtag quarentena do bem, porque vai ter gente que vai entrar lá precisando e vai conseguir de graça ter o que ela precisa nesse momento tão difícil. Acho isso muito legal, achei muito bacana a ideia. E de um grupo de WhatsApp surgiu o Distância Salva, que é um grupo de um monte de gente de marketing, que a gente começou a trabalhar isso, né? A importância de todo mundo estar em casa, a importância, enfim, de várias comunicações, assim. E foi muito legal, porque a gente saiu com quase uma campanha e 2 vertentes, digamos assim, por WhatsApp numa quinta-feira à noite. Então, tinha gente da 99, tinha gente da Stone, tinha gente da LX, tinha gente de um monte de lugar, via varejo, enfim. E a gente foi conversando com o que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas. Então, queria ouvir do lado de vocês, se vocês têm algum caso bacana para contar de marcas, ou inclusive pessoal, que vocês acham legal dividir aqui. Show. Acho que assim, eu vou compartilhar um pouco do nosso caso, porque acho que está sendo muito aprendizado para a gente. Acho que é importante, acho que é legal ter alguns pontos legais de aprendizado, né? Acho que a primeira coisa, quando a gente se viu nesse momento, né, foi, de novo, aquele negócio de olhar para dentro de casa. E aí, como companhia, o que a gente se colocou, né, como marca, como companhia, a gente falou assim, eu não tenho o direito de não me posicionar. Aquele momento que você olha nesse cara e fala assim, não tenho... isso é tudo que eu prego é estar do lado desse cara, é estar do lado do meu cliente, assim, eu não tenho escolha. Essa é a minha raiz, é para isso que eu existo. Eu acho que tudo partiu primeiro, acho que desse princípio, né, que sempre, acho que a primeira discussão que se gera dentro da empresa me posiciona ou não me posiciona, né? Como que eu vou? Assim, acho que a primeira, não tenho um direito, assim, eu tenho que estar do lado nesse momento. E aí a gente olhou, né, para tudo que a gente podia fazer. Acho que o primeiro ponto é a gente lançou o movimento, né, o Compre Local, para incentivar a compra nos pequenos estabelecimentos do Brasil, que, de novo, reforçando um pouco o que eu falei, a turma que a gente chega que é uma das mais afetadas nesse momento. E o mais engraçado é que essa era um incentivo ao shop local, né, a comprar localmente, era um negócio que a gente já estava endereçando. Então, por isso que eu digo que as ações elas têm que ser genuínas, né? Aí você, de fato, colocar fora o que você já estava pensando para dentro. E junto um pouco com o que o Flávio bem colocou também, que às vezes é você acelerar as tendências e você se obriga, né, a estar naquele momento de, beleza, sabe aquela ideia, aquele contexto que você já queria colocar para fora, que já era genuíno. É hora de correr e botar. É hora de correr. Então, acho que teve isso que para a gente foi super legal, que é assim... a gente não, no final das contas, a gente não criou nada, né? A gente simplesmente colocou para fora tudo aquilo que a gente já acreditava.
Então, acho que isso foi super legal. Acho que um outro contexto que a gente viu na campanha, né, que isso acabou se transformando numa campanha, mais do que uma campanha, né, num movimento, e acho que tem a ver também um pouco com o que a Cacá bem citou, foi romper as barreiras entre as empresas e de diferentes segmentos, né? Isso acho que é um aprendizado que ele tem que ser enraizado, ele tem que ser exercido de forma perene. A gente estava ali junto da Ambev, junto do Chef's Club, fazendo uma ação para ajudar os restaurantes. Você rompe todas as barreiras e você fala, não, você está aqui juntando os seus propósitos por uma causa. E acho que a grande reflexão que fica aqui é por que não fazer isso de forma constante? Não existe a necessidade de estar só no seu mundo, só no seu mercado. Esse tipo de parceria e de coisas, elas têm que acontecer de forma recorrente. Um papel que as empresas olharem e falar, beleza, aqui também sozinho eu não consigo, eu não movo montanhas, então vamos fazer junto. E acho que assim, isso também foi super legal. E aí, à medida que o movimento ele foi crescendo, né, ele foi mais gente procurando, mais parceiros procurando, e o negócio ele foi funcionando de uma forma orgânica incrível. Eu lembro na segunda-feira, após o lançamento do movimento, assim, várias e várias empresas procurando a gente e querendo ajudar, e você via uma coisa muito genuína fazer aquilo acontecer. Então, acho que... Mas é porque é isso, né? É porque é genuíno. Se não fosse, talvez não... Exato. Legal. Então, acho que teve muito aprendizado. Oi, desculpa falar. Não, desculpa, Rodolfo, pode falar. Não, eu só queria complementar, acho que teve muito aprendizado, a gente escutar também o nosso cliente, acho que isso também, escutar mais ainda, né? Entender as dores dele, trazer ele para a mesa, não adianta estar aqui, por mais que as pessoas estejam em casa e tudo mais, mas colocar num distanciamento, a hora de estar distante, mas de estar próximo, né? A gente tem escutado muito isso, mas também a gente escuta as dores dele, então a gente trouxe muitos desses clientes para casa para entender de fato a dificuldade que ele está passando e gerar valor através do movimento em cima dessas dores desse momento. Acho que tem um negócio que eu li um artigo esses dias que foi super legal, que tá na hora de você se tornar útil para o seu cliente. Assim, olha de casa e fala assim, cara, como é que eu me torno útil o mais rápido possível para ajudar ele? E aí isso gera um movimento também interno de acelerar várias coisas, de colocar várias coisas na rua, com um propósito muito grande para aquela causa e fazer as coisas acontecerem. Então, assim, o movimento em si, ele tem sido super positivo, muito aprendizado, e também muito aprendizado, inclusive, do ponto de vista de mídia, tá? Você tem visto aí que as coisas estão mudando, 30% das pessoas consumindo mais banda larga, né? 30% mais de consumo de banda larga. Sim. E onde que eu tenho que estar? Onde que eu comunico? Então, também está sendo um reaprendizado através do movimento sobre onde está. E aí está sendo muito legal. Você tem visto live em rede social com audiência de final de Copa do Mundo. Assim. Isso é uma coisa que é incrível. Então reaprender com isso também está sendo um dos papéis desse movimento. Complementando você, Rodolfo, ontem eu assisto quase todo dia a live do Fábio Porchat, eu adoro ele, eu acho ele super engraçado e tem feito bem para mim, assim, porque, né, acho que no fim do dia, ele acertou em cheio, assim, é rápida, é no fim do dia, e ontem era o Guilherme Benchimol da XP, então assim, o Guilherme foi muito rápido, né? Ele viu onde ele tinha que estar, ele começou a fazer as lives da XP, mas ele já conversou. Eu achei, porque normalmente o Fábio Porchat traz pessoas do meio dele, né? E daí ontem, a hora que eu conectei e vi, eu falei, nossa, eu não acredito. Assim, então acho que é isso, né? As pessoas começaram a entender onde elas têm que estar. Muito bacana. E assumir o papel de protagonismo, né, Cacá? Total. Não adianta entrar no ostracismo de comunicação, entendeu? Agora é hora de você se posicionar, de colocar as suas ideias, de trazer essa verdade, um pouco do que de brigar contra essas coisas que assim não vão gerar mais valor, entendeu? Não foram construção que ela não é sustentável. Então, eu queria salientar algumas palavras importantes, né? Genuíno, né? De verdade. Na verdade, a gente vai começar a ouvir palavras agora e que vão ser verdadeiras estratégias de comunicação que estavam fora de moda há um tempo atrás, né? O que eu acho que, assim, a Tech & Soul, por exemplo, respondendo a sua pergunta, a Tech & Soul é uma empresa estratégica, então ela melhor serviu
aos seus clientes, sendo estratégica, atendendo aos seus clientes, obviamente, primeiro a si própria, protegendo as pessoas, mas atendendo a estratégia e, principalmente, a gente já está pensando lá na frente em como sair disso de uma maneira, assim, para as marcas interessante e positiva. Em relação às lives, ontem eu vi uma do Thomas Friedman, que é um tremendo escritor, né, que foi com o André Esteves, e foi ótima. E eu acho que tudo isso está mostrando para a gente que coisas que a gente não ouvia há muito tempo, como atenção, como cuidado, como verdade, como... São coisas que eu acho que vão voltar. E principalmente de uma maneira positiva, né? Toda grande crise, após uma grande crise, houve uma primavera interessante e que foi rica e que trouxe um renascimento. Eu acho que isso vai acontecer também na indústria de comunicação, se bem que é uma indústria bastante rica, né? Você pega hoje Netflix, Hulu, Apple, as novas gerações. Hello! Hello! Fala, oi, gente. Que linda! Olá! Então, a comunicação hoje em si é riquíssima. A comunicação hoje, ela, se a gente for falar sobre as séries, é maravilhosa o que a gente vive. Acho que agora a comunicação comercial, com objetivos comerciais, absolutamente, e que levem o branding para frente, acho que também tem uma grande chance. A volta de um conteúdo, a volta de conteúdo relevante, não só de te pegar há uma situação que até o Rodolfo falou uma palavra muito boa. Não é só sobre você pegar alguém e atingir alguém. E agora? O que você vai falar para esse alguém? Não é? E acho que além conteúdo da mais profundo, né? Exato. Porque a gente lê 2 linhas e fala, deixa eu ir fazer minhas coisas. Agora não é mais sobre a cor, não é mais sobre a cor do banner, né? Exato, Rodolfo, exato. Além de programática, vai ter que ser acertática, vai ter que ser, sabe? Adorei. Vai ter que acontecer isso. Adorei. Muito bom. Gente, muito obrigada pelo papo. Acho que foi super gostoso e trouxe bastante insights. Marcela, não sei, tem perguntas? Eu vi que surgiram algumas, eu não sei se você já foi respondendo, se tem alguma pergunta pendente. Tem 3 perguntas aqui, eu não sei se dá tempo. Manda ver. Eu posso ficar, não sei, Rodolfo. Então, posso sim, para as 3 eu consigo. Vamos lá. Como será o futuro das lojas físicas, principalmente pequenas empresas? Se puder comentar a atualidade delas nessa quarentena também. O nome tá Galaxy J4, não tem um nome aqui, então peço desculpas aí. Boa. Eu acho que eu posso falar um pouquinho, né? Eu acho que apesar da digitalização, as lojas físicas elas não acabam. Isso aí não é uma coisa que a gente viu isso já, inclusive com grandes varejistas, que apesar de você ter um e-commerce muito forte, você tem uma presença de loja física que ela é tão forte quanto. Eu estava escutando a Luísa Trajano falando, assim, o e-commerce do Magalu é 50% das vendas, mas você tem 50% que ainda são nas lojas físicas. Então, o que eu acredito muito é numa oportunidade de digitalização que faz com que essas lojas físicas ganhem um maior alcance. Que ela tinha um alcance que era no bairro dela, eventualmente na rua dela, com o público que ela conseguia atingir ali na sua redondeza. Acho que a digitalização, né, trazer esse cara para o digital, ele faz com que ele ganhe maior alcance. E aí, trazendo um alcance, ele consegue ganhar mais escala e consegue crescer e desenvolver melhor o seu negócio. Então, o que eu acredito aqui não é muito no fim das lojas físicas, mas é muito numa tendência super positiva e próspera de que esses pequenos e médios negócios no Brasil tenham um maior alcance e consigam ganhar escala aí ao longo do tempo, principalmente depois que todo esse cenário passar. Eu concordo muito, é muito complementar, assim. Eu trabalhei no Walmart 4 anos, assim, e a gente via muita coisa do procura online e compra offline, ou procura offline e compra online. Eles são complementares, porque tem coisa, e aí a gente volta no genuíno, né? Tem coisa, cada uma de um jeito. Tem gente que não se incomoda em comprar sem vestir, tem gente que se incomoda super, tem gente que quer experimentar a comida, enfim. Tava vendo também outra live,
Mia Mello falando que para ela está sendo super difícil fazer supermercado, porque ela gosta de pegar na fruta, e ela fala que o supermercado chega e ela passa a semana toda falando, mas isso é limão que se mande, mas que limão é esse? Então, assim, é muito, acho que a gente está aprendendo, né, nesse momento, mas tem coisa que a gente vai voltar a ser como era antes, porque tem coisa que, né, é nosso, não tem jeito, assim. Então, acho que são muito complementares a loja física com a online. Sim. Flávio, você quer complementar? Poxa, o Rodolfo falou tudo. Você também complementou bem. Maravilha. Obrigada. Marcelo? Tem mais aqui. Posso mais uma? Pode, claro. Vamos lá. Considerando que grande parte da população não possui conta bancária, ou seja, não possui cartão de crédito e, consequentemente, não está habilitada para comprar no e-commerce, quais medidas as marcas, em parceria com os adquirentes, poderiam tomar para dar mais acesso a essa parcela da população? Claro. Também eu posso... Vai lá, Rodolfo, e daí depois eu complemento. Que é mais o seu... Claro que se o Flávio quiser, porque eu sei que ele tem clientes olhando para isso também. Por favor. O Flávio falou um pouco, né? Inclusive deu um exemplo super bom do que aconteceu com a caixa de ontem para hoje, né? Não adianta você ter o benefício sem você não ter a conta. Acho que do nosso lado, primeiro, aí falando, acho que tem uma necessidade de gerar o lado do lojista, dele aceitar o pagamento e aceitar o cartão. Isso ainda não é uma realidade presente em 100% dos lojistas do Brasil, né? E quando era muito de forma física. Eu acho que esse lojista agora ele precisa de ferramental para ele vender online, né? Então, a demanda ela existe, ele precisa desse ferramental e ele precisa de que ele seja muito simples, que ele não tenha aquela burocracia, ele precisa abrir uma conta, até porque esses processos eles já estão... Para quem não tinha, ele precisa se reinventar, porque hoje as pessoas não conseguem mais nem ir na agência para ver essa conta. Então, para quem não e acarreta um monte de coisa, né? Eu estava vendo hoje a menina falando, tudo bem, eu entendo que é um app, só que eu não tenho internet, então acho que isso vai acarretando, porque, né, a gente tem... O Brasil é enorme, tem... A distribuição é muito de renda, é muito mal feita, cada um é de enfim, né, cada realidade é uma, então eu acho que tem primeiro um papel de ajudar esse lojista a aceitar e de forma simples, né, e que não precise passar por todo esse processo burocrático de aceitar pagamento. Então, e aí tem um papel muito forte nosso das adquirentes para conseguir fornecer isso e difundir. A gente tem visto uma tendência muito forte no nosso produto de link de pagamento, né, de pagamento digital, tem ganhado uma escala gigantesca nesse momento para ajudar e fazer isso acontecer, né? Então, acho que o primeiro cenário está aí, né? O segundo, sobre o consumidor, eu acredito que isso de novo, uma aceleração de uma tendência de consumo. Ele não enxergava essa necessidade. Então, o consumidor tem um pouco disso. Às vezes, ele é reativo, né? Ele reage a alguma ação que ele é necessário fazer. E hoje, de fato, você tem uma conta digital para pessoa física, você tem assim, vários players que conseguem prover isso de forma até muito simples. Então, eu acho que aqui vai ser uma aceleração dessa digitalização. As pessoas elas vão começar a ir atrás e vão começar esse número, assim, se eu medir daqui a 3 meses, ele com certeza vai ser completamente diferente. E o que, de novo, vai ser extremamente positivo. Acho que quando a gente olha para as marcas, nosso maior papel, além de se juntar para fornecer a solução, é se juntar também para fornecer o conteúdo e a educação para essas pessoas usarem isso. Não é só você dar a ferramenta, sendo que, cara, você não ajuda, você não transmite segurança, ainda tem muitos mitos e muitas incertezas das pessoas sobre pagamento pelo celular, sobre as coisas digitais, sobre as coisas não serem tangíveis, né? Mas como que eu vou comprar isso? Porque, assim, isso ainda é uma realidade no Brasil, assim, é muito evidente. Então, acho que a gente tem um papel aqui também fundamental de conseguir levar conteúdo relevante, de ajudar essas pessoas para que elas consigam entrar nesse mundo digital de uma forma fluida, né? E que isso torne, de novo, ajude a tornar isso perene. Em relação a esse assunto, eu acho que uma grande oportunidade para marcas de operadoras de celular para mostrarem, né, fazerem parte dessa inclusão. Por exemplo, eu sei que Magazine Luiza nas lojas físicas libera a internet para quem quiser, acho que não sei, são milhares de pontos nesse Brasilzão, então fica cheio de gente lá acessando o Wi-Fi. Atitudes assim, né, de digitalização a partir das empresas, das grandes empresas de dados, grandes empresas
de vendas, de pontos físicos. Acho que vão ajudar, Rodolfo, muito em criar essa cultura, para acelerar essa cultura. A gente não pode esquecer hoje que tem gente até que não tem CPF, tem gente até que não consegue abrir um crediário porque não tem o CPF, não tem o CPF, não tem uma conta, não tem um endereço. Então, nesse caso específico desse bônus, dessa ajuda que o governo vai dar agora, é importante porque aquilo que você falou, daqui a pouco a gente pode olhar para a digitalização daqui a 2 meses e não reconhecer mais o país. A gente pode dar um salto qualitativo bastante grande, né? Sem esquecer também a importância da Estônia, a importância de PagSeguro, com a fintechalização, né, dos serviços bancários, que já ajudou muitas pessoas, que já ajudou. Hoje no Brasil é completamente diferente. Você tem um ambulante com uma maquininha, gerando receita, gerando renda para sua família, coisas que é difícil você ver em outros lugares do mundo que tem tecnologia e são avançados. Então a nossa cultura, eu acho que estava esperando... Talvez esse seja o momento da nossa cultura, do nosso país, dar um salto qualitativo em digitalização e, com isso, o país como um todo também dá o seu salto como país, como nação, né? Eu acredito muito, acho que a Estônia, onde você está, acho que grandes empresas como a LX, que também falam, que chegam na ponta, vão colaborar muito com essa mensagem e com esse novo olhar para o digital e para o país, de uma maneira geral. Tem uma provocação? Eu acho que desculpa, Cacá, só complementando rapidinho, tá? Só um ponto que me veio à luz, que você pensa que hoje você tem parcerias, por exemplo, de dados para as pessoas acessarem, para você acessar o WhatsApp, né? Isso também não pode acontecer para você acessar sua conta, acessar produtos que agora eles são cada vez mais importantes para muita gente, inclusive para a sobrevivência. Né? Eu acho que a OLX se posiciona muito com isso, né? Assim, a gente tem famílias que vivem de OLX, famílias que complementam renda no OLX. Eu costumo comprar muita fantasia para minha filha na OLX e a maioria das fantasias que eu compro, as pessoas aceitam, não, eu tenho maquininha, tranquilo, eu tenho um link de pagamento, enfim, acho que é isso, acho que esse é o ponto, assim, a Cielo procurou a gente também, vamos fazer um marketplace juntos, vamos digitalizar esse cara, trazer ele para o OLX e dar condições para ele não fechar, né, enfim, vai fechar as portas, mas não vai começar no online, então acho que tem muito caminho, sim, e que traga aí esses benefícios. Marcelo, tem mais alguma? Tem mais 2 aqui. Vocês que sabem, gente. Eu vou mandando ver aqui, hein? Pode? Vamos lá. Vamos fechar essas 2 aí. Vamos fechar essas 2 e... Fecha, tá? Bom, tem uma pessoa faminta aqui querendo jantar. O consumo de muitos produtos e serviços terá caído a níveis mínimos ou mesmo nada. Não apenas a impossibilidade de sair e comprar, nem tudo é delivery, e a restrição do orçamento familiar. Muitos consumidores estão revendo seus padrões de consumo, principalmente de bens e serviços discricionários e simbólicos, que precisam necessariamente estar inseridos no ambiente de consumo, que hoje não existe. Será retomado após o fim da quarentena ou será necessário arduamente reconquistar esses consumidores? Posso repetir se precisar. Eu tenho uma resposta que eu não gosto, mas eu acho que depende muito, né? Porque eu acho que vai ser muito, depende do quê, assim, eu acho que vai ter coisa que a gente vai cortar por esse momento, o momento financeiro, e que, claro, quando voltar vai querer retomar, vai ter coisa que a gente vai entender que não fez falta, ou que a gente vai transformar. Eu acredito muito na transformação. Eu acho que a gente... eu posso dar um exemplo, assim, mas, por exemplo, aluguel de carro, que para mim era uma coisa que não existia antes, que eu falava, gente, mas por que as pessoas alugam carro? E aí eu fui fazer a conta na ponta do lápis, entendi porque as pessoas alugam carro. Vendi o meu e aluguei carro. Então, eu acho que as pessoas também vão começar a repriorizar e transformar. Eu acho que não vai ter uma coisa assim, parei em algum momento, parei de assinar a TV paga e não vou mais. Não, vou assinar, mas talvez esse canal eu não queira, porque esse daqui fez mais sentido para mim. Eu acho que as pessoas vão transformar. Streaming faz mais sentido para mim do que isso. Não sei, minha percepção, não sei falar. A gente tem que pensar, a gente observando todas as crises, nada volta a ser como era antes. Nada.
Até porque como era antes é o problema, né? Se a gente for pensar. Assim. Exatamente. Então tem sempre como você disse, Cacá, uma transformação, tem sempre algo novo. Então, muito provavelmente algumas voltarão, outras não voltarão, mas o que eu acredito muito é que a restrição vai provocar uma reflexão e da reflexão aparecem novos caminhos e novas soluções. Acredito muito nisso. Acredito que novos segmentos e novas possibilidades de negócio vão aparecer para complementar esse marketplace aí que a gente vive. Mas vai ser diferente. Não acho que volta a 100%. Para mim, eu acho que tem um negócio que vai gerar um problema, né? Eu digo, vai gerar uma dificuldade para mercados que eles já precisavam de mudanças drásticas. Então, de novo, voltando ao conceito da aceleração. Então, quem mais, provavelmente, né, falou muito, a pergunta falou muito de consumo, né, de as pessoas não deixar de consumir algumas coisas. Eu acredito muito que isso era tendência e que ele vai ser acelerado. Então, acho que o choque que vai haver dentro desse contexto das empresas e dos produtos aqui é de você olhar e falar, beleza, um negócio que eu estava prevendo daqui a 10 anos aconteceu agora. Então, mercados, alguns já estavam acelerados, já estavam passando por mudanças, e quando a gente olha o nosso, né, mercado de fintech, pagamento, mas já vinha, por exemplo, passando por uma ampliação de concorrência e, ao longo dos últimos 5 anos, né, mudando de certa forma. Então, beleza, o mercado da saúde ele precisa mudar agora. Então, já entendeu que passar por isso de novo não está preparado para passar agora e vai precisar se reinventar. Então, acho que assim, falando um pouco de serviço, né, mas quem já estava um pouco atrasado nesse contexto vai ser acelerado. De novo, eu super acredito que a gente tem tudo para conseguir sair melhor do outro lado da curva, tanto, de novo, como ser humano, mas também como instituições e empresas. Eu também acredito, até porque no que eu acredito é que a gente vai ter que, se a gente não sair melhor, a gente passa de novo. Então, pelo amor de Deus, gente. Exato. Vamos todo mundo sair melhor disso daqui. Gente, a última ou tem mais uma? A última da última, hein? Bom, primeiro a pessoa deu parabéns, né? A conversa está muito produtiva. Bom, sobre a adaptação da lógica de mercado, como podemos fazer dessas reflexões de fato mudanças, dado que continuaremos com uma lógica financeira? Acho que sobre a perspectiva da publicidade, né? Eu acho que eu posso começar e aí eu dou a palavra. Primeiro, obrigada, que bom que você gostou. Eu acho que vai, claramente, a gente vai mudar um pouco a lógica de trabalhar no dia a dia, né? E é isso, acho que vai trazer a genuinidade, trazer a verdade, né? Então, olhando para o lado da publicidade, olhando até para o lado, quando a gente fala de LinkedIn, Instagram, todas essas plataformas, eu acho que a gente não vai deixar de monetizar, mas eu acho que a gente vai monetizar com uma consciência e de uma forma melhor, né? Então, eu acho que as agências têm um papel muito importante de acabar com com essa falta de verdade, que isso já vem acontecendo muito, mas acho que esse ano deve acelerar, né? Mas tem um lado também da gente olhar e entender onde a gente vai investir, e eu acho que isso vem muito também da produtividade, né? Porque, de novo, acho que como eu falei no começo, a gente começa a colocar o nosso esforço onde a gente sabe que tem mais resultado. Então, acho que vai acabar... isso já vem acabando ao longo do tempo. Assim, eu lembro que no meu primeiro emprego, a verba de marketing, ela era estratosférica, né? Dava para fazer milhares de coisas. E hoje eu converso com pessoas, e acho que o Rodolfo e o Flávio devem concordar, a gente conversa com o time de marketing, não existe mais esse tanto de verba. Então, acho que a gente vai... E eu não gosto muito de fazer mais com o mesmo. Eu não acho que é isso. Eu acho que é muito da gente fazer diferente com o que se tem, né? Eu acredito muito que a gente tem que acordar todo dia e encarar o que a gente tem no dia, porque ainda mais agora, porque as coisas mudam muito rápido, né? No momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que a gente vai transformar.
eu acho que a gente vai ser mais efetivo, vai ser mais eficiente, vai ser mais genuíno. Eu acho que e é esse o papel que a gente tem, né? De trazer um resultado que é o que de fato importa, mas mais genuíno, diferente, de forma mais eficiente. Não sei, Flávio. Eu vou complementar um pouco. Eu entendi. Acho que a pergunta ela também tem um tom de entender. A gente falou muito de propósito das empresas, né? Mas acho que a pessoa quis provocar também de como que o sistema, né, que é o sistema voltado para gerar resultados, voltado para gerar lucro para as empresas, como que ele sai do outro lado também dessa crise, né? De todo esse contexto. E não adianta ficar só no discurso, né? Eu acho que para mim o que eu acredito, o que eu acho que de novo esse contexto ele traz, né? Eu acredito muito no conceito lá da empresa ética, né? Da empresa com a sua responsabilidade perante a sociedade, não só de geração de resultado para aqueles que estão ali dentro, né? Mas de conseguir de fato ter um propósito que ele aconteça, né? Não adianta só ser um propósito que você coloque num quadrinho na parede e você olha e passa ali todo dia, nossa, que legal. Eu realmente acredito que essas empresas são as empresas que são sustentáveis ao longo dos próximos anos. Que elas olhem em si, que elas têm um modelo de gestão eficiente, que elas sim gerem resultado, mas que elas também devolvam para a sociedade através das suas causas, através do que ela defende, um movimento de evolução. Tá? E aí você tem isso em todos os âmbitos, né? As causas elas acontecem de todas as formas. Então, acho que, de novo, esse contexto ele traz essa reflexão à tona, todas as empresas, de olhar assim, beleza, eu preciso sim gerar resultado, eu preciso sim me mover, mas só isso não funciona. Então, só isso não vai ser suficiente para que eu consiga existir daqui a 100 anos. Porque o mundo vai mudar, o hábito de consumo vai mudar, a gente está tendo uma versão exemplificada e intensa de como vai ser isso nos próximos anos. E não adianta eu querer movimentar o sistema financeiro, o sistema de como as empresas se comportam da mesma forma. Eu realmente sou otimista desse ponto de vista, eu acho que essas relações vão mudar, que o mercado e o contexto vão mudar e que a gente vai ter cada vez mais empresas com propósitos super legais que, de fato, devolvam aquilo ali dentro das suas causas e dentro da sua comunidade onde ela está presente. Acho que se elas não fizerem isso, Rodolfo, provavelmente elas vão se tornar irrelevantes com o tempo. Exato. É uma questão lógica, porque esse vírus mostrou que como ele ataca as nossas fraquezas, uma das nossas fraquezas é tratar tudo sobre uma ótica apenas numérica. E para a comunicação isso vale muito, né? Quantas e quantas marcas deixaram de se comunicar, fazer branding para obter KPIs rápidos, para obter ROIs que justifiquem bônus imediatos, e depois o próprio CMO da Adidas Internacional admitiu isso, né? Falou, poxa, nos últimos 4 anos eu me empolguei demais, mas eu deixei a minha marca. E na verdade, agora, existe a intangibilidade no marketing, existe a intangibilidade, né, no branding, porque tem coisas que as pessoas sentem, e isso é muito difícil de entender, mas eu acho que agora será um tempo propício para a gente reaprender a entender essas coisas. Perfeito. Maravilhoso. Muito bom. Gente, eu queria agradecer quem ficou com a gente até agora. Flávio, Rodolfo, muito obrigado, de verdade. Cacá. Acho que foi muito Muito bacana. obrigado, gente. Foi um prazer. E a gente se vê de novo, para quem ficou aí, a gente se vê de novo na quarta-feira que vem. Convido você, Flávio, Rodolfo, a assistir, que tem bastante coisa legal para acontecer. Muito obrigada, Marcelo e Thiago. Vocês fizeram o suporte aí. Obrigado, gente. Tchau, Cacá. Obrigado, grande Tchau, gente. abraço. Obrigada. Valeu, Marcelo. Valeu, Thiago. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.